Continuamos na nossa luta do dia a dia. Essa luta em nos aperfeiçoarmos cada vez mais no nosso mundo espiritual. Que a meta é essa: progredir espiritualmente cada vez mais. A fé religiosa, a condição da fé inabalável. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas as religiões têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, a fé pode ser racionada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem verificar, tanto o falso como o verdadeiro, e choca-se a cada passo, com a evidência e com a razão. Em excesso, leva ao fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde, desmorona. Aquela que tem por base a verdade é a única que tem o futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra também o é a luz diária. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade e impor a alguém a fé cega sobre uma questão de crença é confessar sua impotência para demonstrar que se está com a razão. Disse vulgarmente que a fé não se receita, não se impõe. Daí muitas pessoas dizerem que são culpadas por não terem fé. Sem dúvida, a fé se receita e, o que é ainda mais certo, a fé não se impõe. Não, ela é adquirida e ninguém está impedido de possuí-la, nem mesmo entre os que mais lhes resistem. Falamos de verdades espirituais básicas e não desta ou daquela crença em particular. Não cabe à fé procurar essas pessoas. Elas sim é que devem procurá-las, e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Tendo certeza de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, dizem com os lábios e não com o coração, pois ao dizer isso, fecham os ouvidos. As provas, entretanto, são muitas ao redor deles. Por que se recusam a vê-las? Em alguns, a indiferença, noutros é o medo de ser forçado a mudar seus hábitos e, na maioria, há orgulho, negando-se a reconhecer uma força que lhes é superior, porque teriam de inclinar-se perante ela. Em certas pessoas, a fé parece ter nascido com elas, é inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la, sendo essa facilidade em assimilar as verdades espirituais um sinal evidente de progresso anterior. Porém, em outras, ao contrário, são assimiladas com dificuldade, o que é um sinal evidente de natureza em atraso. As primeiras já acreditaram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. As segundas têm de aprender tudo. Sua educação está por fazer, mas ela será feita, e se não concluir nessa existência, será concluída numa outra. A resistência do que não crê, convenhamos, se deve frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Para acreditar, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega
não pertence mais a esse tempo. É precisamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se, exigindo ao homem a renúncia ao raciocínio e ao livre-arbítrio, preciosos dons do nosso espírito. É contra essa fé, principalmente, que se levanta o incrédulo, e é a ela que nos referimos quando dizemos que não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio, em que nasce a dúvida. A fé raciocinada naquelas que se apoia nos fatos e na lógica é clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem a certeza, e só se tem a certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra, pois somente é inabalável a fé, que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E é a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim sobre a incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interesseira. Bom, aqui nós temos então, vamos ver então, uma pequena passagem, tanto uma parábola, que também foi dita quando foi dado sobre os conhecimentos das parábolas. E fala sobre a parábola da figueira que secou. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo ao longe uma figueira, foi até ela para ver se encontrava alguma coisa. E ao se aproximar, encontrou apenas folha, pois não era a época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma nenhum fruto de ti. Foi o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que tinha se tornado seca até a raiz. Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. Marcos, versículo 11. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que têm apenas a aparência do bem, mas que na realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilhos do que solidez, cujas palavras têm o verniz da superfície. Sim, agrada aos ouvidos, mas quando analisadas, não encontramos nada de proveitoso para o coração e após tê-lo ouvido, fica-se perguntando qual proveito tirou deles. É também um símbolo de todas as pessoas que têm oportunidade de ser útil e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que lhe falta na maior parte das vezes é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que comove a fibra do nosso coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores que têm folhas, mas não têm frutos, que ficarão secas até a raiz, ou seja, todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidas ao nada, e todos os homens
deliberadamente inúteis, que não utilizaram os recursos de que dispunham, serão tratados como a figueira que secou. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem-lhes os organismos materiais que lhes faltam para nos transmitir suas instruções. Eis porque são capacitados com dons para esse fim. Nesses tempos atuais de renovação social, têm uma missão especial. São como árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Devem multiplicar-se para que o alimento seja farto, seja encontrado em todas as partes, em todos os países, em todas as classes sociais, junto aos ricos e aos pobres, aos grandes e aos pequenos, a fim de que não falte em nenhum lugar, e para provar aos homens que todos são chamados, todos os homens são os chamados, mas se desviam desse objetivo providencial, que é o dom precioso que lhe foi concedido, a mediunidade, e se as fazem servir as coisas fúteis ou prejudiciais, e se a colocam a serviço de interesses materiais, ao invés de frutos salutares, dão maus frutos e se recusam torná-la benéfica para os outros, se dela não tira proveito para a sua própria melhoria, são como a figueira estéril. Deus, então, lhe retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não souberam fazer frutificar, e assim se tornarão vítimas de maus espíritos. Não sou eu que estou dizendo isso da minha cabeça, e sim de conhecimentos maravilhosos passados por Jesus, e que isso tenha caído justamente nos lugares que tenham caído, porque muitos têm esse dom da mediunidade e largaram no chão como se fosse uma roupa inútil, uma roupa estragada. Mas, como sempre a gente está falando, está aconselhando, eles não nos ouvem. Não nos ouvem. Eles têm mais coisas para fazer. Na materialidade, tem que correr para obter o tesouro, tem que correr para as festividades. Não estou falando que é proibido passear, se divertir, mas cada coisa na sua hora e no seu lugar. E se nós nascemos com dons de mediunidade, foi porque muito erramos no passado, minha gente. Não é status, não é uma coisa maravilhosa, e sim um trabalho que nós devemos fazer com o intuito de sanar, de retificar aqueles erros que fizemos. E nós devemos usar essa mediunidade não só para nós, eu estou doente, vou tomar um passo, vou fazer isso. Ou então para o nosso irmãozinho, né, na casa. Tem pessoas que só fazem, dão passo só para aqueles que estão lá na sua casa, sobrinho, filho, etc. Acontece que a mediunidade é para todo mundo, porque nós erramos de uma maneira geral, prejudicamos no passado muitos. Então agora se faz jus que nós atendemos a todos que nos aparecem, desde que seja no lugar certo e no lugar, no momento apropriado. Não é assim, vamos trabalhar assim de qualquer jeito por aí. Para isso tem um lugar certo, né? E também não se deve fazer as coisas assim a 3x2. Tudo tem que ser pesado, medido, né? Se a pequena e média não está em condições, ele tem obrigação de orientar aquele irmãozinho sofredor para um outro lugar onde ele possa se salutar no seu atendimento. E como tudo
gente. Vocês estão vendo? Haja coisas que nós temos que modificar. Eu acho que no final de tanta coisa, nós teríamos que vir numa encarnação e começar desde criancinha, já pondo taco por taco, tijolo por tijolo, no seu lugar certo, até a gente se recompor. Que de tanta coisa que nós temos errado por aí afora, nessas encarnações todas, porque eu torno a dizer, não é a nossa primeira encarnação, e tampouco a última, porque estamos no mundo de prova e expiação por enquanto. Então nós temos que passar para o mundo de regeneração e depois para outros mundos melhores ainda. Mas isso, se nós não ficarmos sentados esperando a banda passar, nós temos que ir à luta, à luta. Ah, não tenho tempo de... Nossa, quantos eu já falei. Leia. Não é evangelho, você dessa tal religião, leia a sua Bíblia. Leia, procure entendê-la, procura segui-la, porque todas elas falam de Jesus com suas parábolas. E entenda o que quer dizer, o que quer dizer. Passe para os seus filhos, para os seus amigos, por pessoas que não querem saber de nada, para ver se começa a brotar alguma coisa, né? E comece a usar, né? Aprender a usar, entender, compreender.